Hoje nós vamos dar uma notícia de uma coisa muito importante, que foi a greve dos garis, que está sendo, né? Porque a greve ainda não terminou. Sim. A greve dos garis da empresa Sistema. A empresa Sistema é uma empresa terceirizada pela SLU. E qual o serviço que ela presta? O serviço de recolhimento do lixo domiciliar. Os garis que estão em greve, gente, é aquela turma que sai correndo para pegar os lixos e jogar dentro do caminhão. Exatamente. E é uma turma que trabalha 44 horas por semana correndo 6 pela dias cidade. por semana, inclusive. Exatamente, correndo pela cidade. E sofre um tremendo preconceito da população, inclusive, né? Isso, porque são identificados com lixo, né? O que é uma Exato. coisa muito pejorativa. Agora vejam só, qual que é o motivo da greve? O contrato da prefeitura prevê que tenha para cada caminhão de coleta, além do motorista, 4 trabalhadores, 4 garis, né? 4 coletores. As empresas vêm reduzindo esse número de coletores, trabalhando com apenas 3 coletores. E às vezes até 2, né? E às vezes até 2, porque aí quando adoece, não tem sequer o terceiro. E aí o que acontece? Os trabalhadores têm que dobrar a jornada, porque eles trabalham por meta cumprida. E tem outra coisa também, né? O problema dos caminhões. Isso. Não tem caminhão para todo mundo. E os caminhões quebrados. Exato. Então, quando o caminhão, sem manutenção, quando o caminhão quebra, o trabalhador também tem que dobrar o serviço para compensar o tempo que o caminhão ficou quebrado. Bom, a gente está acompanhando essa greve desde o primeiro dia, né? Tivemos lá na terça, tivemos lá ontem, aliás, tivemos lá segunda, na terça, ontem e hoje acabei de sair de lá. E o que os trabalhadores nos informam, gente? Já foram contratados 15 garis, né? A gente espera que esses 15 garis não sejam para substituir os grevistas, mas sejam sim para recompor o quadro de trabalhadores necessários. E tá chegando peça para os caminhões desde a noite de ontem. Bom, é um negócio inacreditável, porque inacreditável. E a prefeitura soltou uma nota dizendo que era um grupo de trabalhadores, menosprezando a luta dos trabalhadores garis e não assumindo a sua responsabilidade pelo problema. Porque, gente, de quem que é a obrigação da coleta de lixo? Da prefeitura, né? Da prefeitura. Então, esses trabalhadores são trabalhadores da prefeitura, que ela terceiriza. Mesmo que indiretamente. Mas, e a prefeitura não fiscaliza, né? É impressionante como é que faz essa situação. Bom, nós estivemos lá, e lá estava, antes da gente ouvir os representantes do movimento, né? Que foi um movimento da paralisação, e foi um movimento espontâneo, o que é muito importante. Mas estava presente lá a esposa do Laudenir, que vocês se lembram, foi um gari assassinado brutalmente no mês de novembro, né? Muito próximo do Dia da Consciência Negra. Exatamente. E a gente fez uma entrevista com a Laudenir, que a gente quer passar aqui para vocês, e depois voltamos à questão da greve. Gente, nós estamos aqui na porta da empresa terceirizada da prefeitura, que está tendo uma greve dos garis. E nós vamos falar sobre essa greve nesse programa, mas nós estamos aqui hoje com a Liliane. A Liliane é esposa do Laudenir e vai contar um pouquinho para a gente a história do que aconteceu com esse gari. Bom dia, gente. O Lau, ele foi assassinado, né, covardemente, brutalmente, por um homem que saiu de casa disposto a matar, né? Ele simplesmente viu nos trabalhadores como se eles fossem invisíveis, como se eles não tivessem menor importância. Primeiro ele ameaçou uma mulher que estava dirigindo aquele caminhão, depois ameaçou o colega de trabalho e finalizou matando o Lau. O Lau, quando ele morreu com 2 sacos de lixo na mão. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele simplesmente tomou um tiro e morreu. E o Lau, ele morreu fazendo aquilo que ele mais amava, limpar a cidade. O Lau amava ser gari. Ele saía de casa com muita alegria, levantava 2h30 da manhã. Podia estar chovendo o tanto que fosse.
que ele estava nas ruas. E ele nunca chegou em casa triste, nunca chegou em casa não querendo mais voltar para o seu trabalho. A única coisa que deixava o Lau triste é como que as pessoas tratavam eles como invisíveis. Quantas vezes dentro do ônibus coletivo ele saiu do seu assento e sentou no chão, simplesmente porque ele estava com uma roupa de gari. Isso não era na volta do trabalho, não. Era na ida do seu trabalho. Então isso era muito triste, essa parte, né? Como que as pessoas tratavam eles, como invisíveis. E o mais triste é que isso continua acontecendo. Não só a população trata eles dessa forma, mas toda, até mesmo a empresa. Porque a partir do momento que a empresa não dá condição de trabalho, ela também está tratando eles como invisível, como sem importância alguma, que é o ato que estamos fazendo aqui hoje, pedindo melhorias para eles. E segurança, né? E segurança para eles. Eles saem de casa, eles têm para onde voltar. Eles têm família, eles têm cachorro, eles têm gato, eles têm projeto, eles têm sonhos. A única coisa que eles querem é voltar para casa. Só que além de sair com essa insegurança que a população dá para eles, ainda tem o fator que altera, que é a falta de condição que a própria empresa dá para eles. Então isso se torna muito mais grave. E como é que está hoje o processo contra quem assassinou o Laudenir? O processo está correndo bem, ao meu ver, né? Porque, contudo, ele está preso até hoje. Ele pediu para ter a saidinha de Natal, foi negado para ele. Isso, para mim, foi um presente de Natal, né? Quando eles negaram para ele. E só dele estar preso, isso traz muita segurança para mim e para todos, né? Porque o que aconteceu quando ele matou o Lau foi um ato que acontece sempre com os meninos. Toda vez que eles param para ferrar o caminhão, que é preciso ser feito, as pessoas xingam, criticam, falam que vai passar em cima e humilham muito eles nesse momento. E foi isso que aconteceu nesse dia. Insatisfeito, se achou no direito de ameaçar e matar. Então isso traz muita insegurança para eles, porque é algo que eles fazem sempre, é algo que eles sempre ouvem, ameaças. E essa ameaça foi concluída tirando a vida de um amigo, né? Então, assim, que a gente possa, assim, rever tudo isso. Ele está preso, ele vai continuar preso e a gente vai continuar lutando para que ele continue preso, que a sentença dele seja dada e que a sentença dele seja cumprida lá na cadeia, que ele é uma pessoa que não pode viver em sociedade. Agradecer muito a Liliane, gente, para lembrar, em novembro do ano passado, o Laudenir é um gari, né, assim como os trabalhadores dessa empresa, que recolhe os lixos na rua. O caminhão de lixo estava andando, o motorista sentiu que estava incomodado, né? Porque é óbvio, estava andando atrás do caminhão, é isso mesmo que tem que fazer. Saiu do carro, ameaçou a motorista do caminhão. Os trabalhadores foram defender a motorista corretamente, os coletores, e aí ele voltou no carro, pegou uma arma, atirou e matou ali mesmo na rua o Laudenir. Então, justiça para o Laudenir é prisão do assassino, mas também é segurança para os garis que trabalham na rua. Então a gente agradece muito a participação da Liliane. Muito obrigada, gente. Então, gente, achamos muito importante ouvir a Liliane, porque parte dos motivos da greve dos garis é justamente isso, né? Segurança, reconhecimento. E esse assassinato foi um negócio muito terrível e, ao mesmo tempo, muito emblemático, né? Do preconceito e da falta de... Enfim, do que as pessoas pobres, trabalhadoras, negras estão submetidas nesse país. Mas voltando para a questão da greve, nós também entrevistamos, né? Nas nossas redes sociais a gente já postou uma entrevista na semana passada, ontem, mas, claro, tem uma atualização da greve e a gente vai soltar agora uma entrevista que aconteceu lá na porta há pouco tempo atrás, né? Logo depois de uma assembleia que os trabalhadores fizeram. A gente pediu as nossas reivindicações, né? Que é a contratação de gari, os consertos de caminhões, o respeito, o convênio médico, né? O vale combustível, que a gente também necessita muito, contratação de motorista. E a empresa até então, conforme a repercussão, eles estão cooperando com a gente. A gente conseguiu uma vitória grande ali, a ata aí do dono da empresa assinando embaixo de todas as reivindicações
que a gente pediu. Agora a gente só está precisando do carimbo, né, do doutor para colocar tudo em prática. Os garis estão sendo contratados, já tem muitos garis sendo contratados, motorista também está sendo contratado, as peças não param de chegar na empresa. Então está cumprindo com tudo aquilo que a gente propôs para eles, né? Eu acho que não precisava ter chegado aonde chegou, porque a gente tentou várias vezes, mas graças a vocês também, graças a todos que nos ajudaram a divulgar essa luta nossa, para honra e glória de Deus, a gente está ganhando essa causa. Como que é para vocês que trabalham diretamente com tanto material difícil, né? Lixo, essas coisas todas, não ter um plano de saúde, adoecem com frequência e aí não tem assistência médica? Qual que é a importância? Sei que é óbvio o que eu estou falando, mas precisa sair de vocês. Por que é tão importante ter esse plano de saúde? Não, como você mesmo já respondeu, né? É muito óbvio isso e é uma humilhação para nós, né? Que corre atrás desse caminhão, porque muitas das vezes todo mundo está no seu conforto, né? Conforto de casa, mas está chovendo, o sol tá rachando, mas nós está na luta, correndo atrás de caminhão, coletando. Para deixar bem claro e para lembrar vocês também, na Covid, né? A gente estava coletando, a gente estava na rua, porque também somos linha de frente. E mesmo sem convênio médico, o serviço estava sendo prestado. Para vocês verem e ter uma noção do caos, como que fica aí a cidade sem coleta de lixo. Para a população também valorizar mais essa causa nossa. É inaceitável não ter convênio médico e isso aí é uma das maiores lutas que nós estamos lutando e creio que está 99% de certeza de acontecer. É apenas mais um passo dessa caminhada tão longa que a gente deu aí. A falta de um profissional a mais com vocês no caminhão muda muito a rotina, deixa vocês mais cansados? Não, sim, cara, muda porque no contrato são quatro garis no caminhão, pela prefeitura e pela SLU, né? Porque a Sistema é uma empresa terceirizada pela prefeitura que presta serviço para a SLU. O que acontece? É proibido trabalhar de 3, é proibido, não pode trabalhar. Se eu não me engano, em 2017 teve uma greve aí por causa disso e repercutiu muito. E hoje novamente está tendo de novo, porque eles devem estar achando que nosso trabalho é brincadeira, né? É desvalorizado, mas a gente sabe o risco que é estar correndo atrás de um caminhão. Mas não pode acontecer isso e a gente não vai aceitar isso mais. É uma das reivindicações que a gente fez, mas como eu te falei, a empresa já contratou vários garis e creio que isso não vai acontecer mais, não pode acontecer mais. Bom, gente, como eu disse no início, a gente está acompanhando desde segunda-feira, tivemos lá os 3 dias, eu saí de lá e vim aqui para a rádio, né? Bom, a greve ainda não acabou, tem uma reunião com o Ministério Público do Trabalho agora às 3 horas, mas aparentemente tem um acordo sendo construído com algumas vitórias importantes do movimento. Entre elas, o compromisso da empresa da recomposição do quadro de trabalhadores e a questão da recuperação dos caminhões. Tem uma promessa com relação ao plano de saúde, mas não é uma coisa que já está efetivada. De qualquer forma, gente, o que é importante a gente prestar atenção nesse debate? Veja bem, os garis têm que parar o trabalho, sob ameaça, né? Porque toda vez que o trabalhador para, é sob ameaça. Foi uma paralisação espontânea, o que prova que a luta dos trabalhadores ela não se dá por trâmites da lei, né? Mas pela necessidade dos trabalhadores de fazer. Para quê? Para ter garantido que os caminhões de coleta de lixo funcionem e que tenha o mínimo obrigatório em lei de trabalhadores por cada caminhão. Onde é que a prefeitura está nessa história? Porque esse é um serviço, como nós falamos aqui, que é de responsabilidade da prefeitura. Bom, e são as mazelas da terceirização. A empresa lucrando às custas dos trabalhadores. E a questão do plano de saúde, de fato, a empresa não é obrigada a pagar. Mas não tem nada que a impeça, né? E é uma necessidade, gente, porque o grau de adoecimento, o grau de perigo que esses trabalhadores correm o tempo todo, então é uma necessidade absoluta que se tenha isso. E o que eles questionam? Porque de acordo com eles, outras terceiras que têm contratos similares com a prefeitura pagam o plano de saúde. Então por que essa não estaria pagando o plano de saúde? Então se você mora numa região da cidade onde o lixo não foi coletado nesses 3 dias, saibam que tem um indivíduo que é o principal responsável por isso. E ele se chama Álvaro Damião, porque é o prefeito da cidade
e é o responsável por fiscalizar o serviço. Vitória dos trabalhadores, mas é claro, os problemas estão longe de estarem resolvidos.